Olá, olá. Oi, pessoal, tudo bem? Então, a gente está conversando, hoje é dia 15? Acho que é dia 15. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que é assim. Já tô assim que a gente está tudo correndo tanto que eu não quero falar errado. Hoje é dia 15 de fevereiro, sábado. Oi, oi, tudo bem? E eu quero conversar com vocês a respeito de Mercúrio, nosso amigo Mercúrio. Mercúrio, como a gente sabe, né, pessoal, rege o signo. Rege o signo de Gêmeos e o signo de Virgem. E o que eu vou falar agora, sendo que sempre que a gente fala de Mercúrio, a gente vai estar falando de todas as pessoas no mundo, porque todo mundo tem Mercúrio e tem Virgem no seu mapa, mas quem tem esses dois signos fortes sempre sentem mais a experiência que está sendo falada. Então, o nosso amigo Mercúrio, ele entrou em Peixes ontem, dia 14. E eu aqui estava me perguntando que dia que era hoje. Ele entrou ontem em Peixes, onde ele vai ficar até o dia 2 de março. Sendo que ele vai sair de Peixes de uma forma que eu diria apoteótica, porque no dia 2, que é o último dia que ele está em Peixes, ele faz conjunção com o Netuno, que é o regente de Peixes. Então, no dia 2, ele fica mega, hiper pisciano, isto é, ele está ativando em nós a energia mercuriana, pisciana, de uma forma extremamente intensa, que já vinha, desde ontem, sendo ativada por ter entrado em Peixes. Aí, no dia 3 de março, o Mercúrio entra em Áries. Então, durante esse período de Mercúrio em Peixes, a gente já sabe que são ativados, o céu avisa que está sendo ativado na nossa psique aquela energia, e essa energia de Mercúrio em Peixes, ela envolve muita coisa. Em primeiro lugar, a nossa intuição deve estar muito mais ativada do que naturalmente, a percepção não racional das coisas. O nosso pensamento simbólico, metafórico, a capacidade de perceber as metáforas, os símbolos nas coisas, nos acontecimentos, também fica muito aumentado. O pensamento imagético, que é o mundo das imagens, que na verdade acaba alimentando a nossa imaginação, que estimula a nossa criatividade. Tudo isso vai estar muito fortalecido, pessoal. Bom, o Mercúrio em Peixes pode falar de uma certa telepatia ativada em todos nós. O que é que eu quero dizer? Sabe aquele momento que a gente pensa uma coisa e a pessoa fala aquilo que a gente pensou? Que é um pensamento telepático. Isso pode acontecer com muito mais frequência na nossa vida. O que é muito interessante, porque às vezes a gente vive isso só como uma curiosidade. Ah, que engraçado. Mas cada vez que isso acontece, é uma manifestação de nos mostrar de maneira bem objetiva como nós somos interligados. E a gente às vezes não se dá conta que é isso que quer dizer, né? E é esse pensamento que é capaz de perceber os símbolos, as metáforas, que vai estar ativado também pelo próprio Mercúrio em Peixes, na maior parte das pessoas que estiver desperta para isso. Porque eu venho aqui conversar com vocês exatamente por conta de despertar na gente a atenção para aquilo, porque aquilo fica vivo. Senão, no corre-corre, numa tendência a ter que fazer muita coisa, a gente acaba nem percebendo. Então, essa capacidade que eu vou chamar de lidar com o pensamento simbólico vai estar muito forte, e até essa experiência telepática, que não é uma coisa só engraçada ou interessante, como eu falei, mas tem um significado muito importante, principalmente nesse momento do mundo, da gente se perceber que existe uma conexão energética de você com a outra pessoa, e se é assim com uma pessoa, é assim com todas, e com todos os seres, né? Sim, uma pisciana falando aqui. Bom, a palavra ou a escrita, a comunicação em todas as suas formas, né? Eu acho que vai tender a estar mais aprofundada, a comunicação mais profunda sobre as coisas, mais sensível. A gente poder se comunicar de uma forma mais profunda, mais sensível, mais poética, inclusive, mais tocante, né?
Então ela vai ser ótima para os escritores. É um estímulo também para a gente mesmo, que pode não ser escritor, mas a gente, nesse período, escrever sobre as nossas coisas, porque é uma forma da gente se trabalhar, ainda mais quem já tem esse hábito. Então ela é ótima para os escritores, para os poetas, para as pessoas que escrevem letras de música, porque Peixes rege a música também. Então, ressoa, né? A gente já sabe que todas as experiências que ressoam com uma energia, quando essa energia se constela, aquilo fica mais forte, né? Para os roteiristas de cinema, porque cinema tem a ver com Peixes e com Netuno, para os roteiristas de séries, de novelas, para os tarólogos, né, e tarólogas, para os atores, né, que são aqueles que têm que receber assim a entidade do personagem, né, que é uma coisa fortíssima de Mercúrio em Peixe, inclusive para os médiuns também, e para os médiuns de escrita, principalmente. Então, Netuno e Peixes falam desse mundo muito profundo, do mundo das imagens, das artes de uma forma geral. Então, as ideias imagéticas que vêm aqui para quem pinta, para quem desenha, que vem aí poder colocar isso no papel ou hoje em dia na tecnologia, né? Vai estar tudo isso muito favorecido para as pessoas. Então, nas relações, nesse período, até o início de março, pode ser um momento muito forte, propício, bonito, para a gente poder conversar mais profundamente sobre a gente, com a pessoa que a gente ama, que não é necessariamente o par romântico, mas com qualquer pessoa que a gente ama, e a gente poder escutar também as coisas mais profundas da outra pessoa, né? E, portanto, aprofundar as relações. É um momento muito interessante que isso tudo possa ser desfrutado e vivido por cada um ou cada uma de nós. Bom, mas aí a gente vai ter que também falar dos aspectos difíceis e sombrios que existem em tudo na vida, exatamente para a gente também estar consciente e poder lidar com eles. E aí a gente também tem que saber que um Mercúrio em Peixes pode ser uma confusão de pensamentos, uma tendência maior aos nossos pensamentos ficarem confusos, né? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado nesse período com bebida e com outras substâncias, porque já podem deixar os pensamentos confusos, porque aí são duas produções de confusão agindo ao mesmo tempo nas pessoas, né? Então esses pensamentos confusos podem gerar uma indefinição de escolha ou de atitude nas pessoas, né? Então, é um período para a gente fazer um contato profundo com o que a gente está sentindo, para a gente poder fazer as boas escolhas, mas não para procrastinar ou ficar na indefinição, né? Bom, um Mercúrio em Peixes pode estimular nas pessoas que já têm uma certa dificuldade para se colocar a omissão. E essa omissão, gente, a gente precisa saber que de qualquer maneira, em qualquer momento da nossa vida, ela pode ser muito destrutiva para nós mesmos, né? Ou até para outra pessoa, se a gente não coloca aquilo que é preciso ser colocado, né? Pode ser tóxico, né? Dentro de uma relação, quando as coisas não são faladas, elas acabam se transformando em toxinas, porque vão se acumulando quando são as coisas difíceis, e aí aquilo vai envenenando a relação, como a gente já falou, né? Isso pode ser em graus graves, inclusive, né? Então, a gente tem que estar atento nesse período para poder falar das coisas profundas, para poder fazer escolhas profundas e não se deixar levar por esse lado sombrio que também vai estar ativado, não é? Aí, um Mercúrio em Peixes na sua sombra vai estar colocando aquilo que a gente vem desde o ano passado, mas que se repete nos aspectos astrológicos, que é a fala mentirosa, né? Então, são as notícias falsas, ou misturadas com verdade, com mentira, né? São as falas ou as notícias que são manipulatórias. O blefe pode estar muito presente, gente. O blefe, aquilo que engana. Eu queria lembrar para vocês, alguém está me agradecendo aqui, eu adoro conversar com vocês, viu? Isso me alimenta também.
Então, voltando aqui, eu queria lembrar para vocês que no Bhagavad Gita tem um episódio, um capítulo que é dedicado à experiência do blefe, que é para chamar a atenção de todos nós que, né, depois viemos lendo ao longo dos séculos essa história. Né? Os Pandavas, que são os seres humanos que estão ali lutando pelo desenvolvimento da sua consciência, eles vão ter um jogo com uma pessoa que é uma pessoa que blefa o jogo inteirinho em favor dos primos, que são escuros, dos Pandavas, que representam as sombras, o povo das sombras. E eles perdem os Pandavas, os que estão lá batalhando para se tornarem mais conscientes, como nós, eles representam nós mesmos, né? Eles perdem tudo por conta de um jogo que é completamente um blefe. Então, o Mercúrio em Peixes ativa essa questão do blefe em nós, nos outros, na nossa vida, na forma pessoal e na forma coletiva. Né? Os golpes também. Então, a gente ficar atento para isso. Aquela sedução que enreda, sabe? Que não é a expressão do amor, porque a sedução como expressão do amor é a coisa mais linda, mas a sedução que é para enredar a outra pessoa, né, a serviço de interesses que são egóicos de quem está seduzindo. Né? Então, a gente ter uma certa atenção com isso, porque tende a ficar também mais frequente. Um certo cuidado, eu acho, que com os aspectos, então, do que eu vou chamar da palavra mágica sombria. O que é a palavra, né? Tem a palavra mágica luminosa, né? Que é aquela que dissolve as dificuldades e que fortalece o amor e a verdade poder ser vivida, né? E, portanto, uma experiência de vida mais radiosa. E tem a palavra mágica sombria, que é a que tenta dominar a outra pessoa, né? E que geralmente, assim, encanta primeiro. Então, pode nos encantar primeiro, mas para nos enredar e deixar a gente a serviço de alguma coisa que eu vou chamar de sombra ou de dificuldade. Ou também a gente pode ser agente ativo disso, né? Então, temos que estar atentos nesse período, porque Mercúrio, como divindade na história mitológica, ele tem exatamente essas duas faces, né? Ele tem a capacidade de ser o grande mensageiro dos deuses, inclusive, né? Mas ele tem o lado dele que é trapaceiro. Então, a gente tem que estar atento até nas coisas objetivas, até nos negócios que a gente possa fazer de venda, de compra nesse período. Não estou dizendo que só vai acontecer isso, mas a gente tem que estar atento para não ser enrolados ou enroladas, certo? Bom, mas como sempre, eu acho que é preciso que a gente cuide desse Mercúrio, primeiro em nós, né? E depois em volta. Geralmente, quando a gente trabalha dentro da gente, nós vamos encontrando menos essa experiência do lado de fora ligada diretamente à nossa vida. Pode estar ligada ao coletivo, mas diretamente à nossa vida a gente encontra menos. Por quê? Porque não é mais necessário que apareça, vamos dizer assim, incorporado na nossa frente, na nossa vida, alguém ou alguma situação que represente, no caso, um Mercúrio em Peixe sombrio, porque nós já integramos essa experiência dentro de nós e ela não precisa aparecer diretamente ligada a nós. Pode aparecer no mundo, porque no mundo continua sendo uma necessidade, né? Mas aí a gente tendo isso integrado, a gente contribui para ajudar as outras pessoas a não caírem e também trabalharem essa parte nelas, né? E agora, então, para finalizar a nossa conversa sobre o Senhor das Conversas, que é Mercúrio em Peixes, eu quero lembrar que é um tempo maravilhoso da gente ter as conversas com a gente mesmo, da gente fazer aqueles mergulhos lá no fundo e conversar com os nossos conteúdos. É um tempo maravilhoso da gente prestar atenção nos nossos sonhos. Há uma possibilidade maior de se acessar
os registros akáshicos, que é o inconsciente, o livro do inconsciente coletivo, o livro etérico do inconsciente coletivo, onde estão escritos todas as histórias de tudo que aconteceu em todos os universos. E a gente pode acessar isso no sentido de poder ter informações preciosas para a nossa vida e para o nosso entorno, com mais facilidade, ou as pessoas que já acessam ter isso nesse período mais fortalecido. E mais ainda, um Netuno em Peixes favorece demais qualquer um de nós, a gente ter aqueles papos íntimos, aquelas conversas também maravilhosas com os nossos mestres espirituais, com os nossos guias. Então, a gente tem esse período todo para aproveitar esse tempo e poder viver o melhor desse Mercúrio em Peixes, porque se ele tem coisas que são bem desafiadoras para nos alertar, para que a gente cresça sobre essas coisas sombrias, como eu falei, tem também aspectos muito maravilhosos, como a gente acabou de ver. Então, é isso. Esse que é o papo de um sábado, ainda pela manhã. Daqui a 15 minutos amanhã acaba. Tá bom, minha gente? E muito, muito obrigada aqui pela companhia. Essa experiência mercuriana dessa conversa, mesmo que seja através de uma telinha, é sempre muito prazerosa e muito rica para mim também. Assim como depois os comentários, porque eu vou salvar agora, e aí outras pessoas veem, e de uma forma que é a forma... Eu prefiro falar pessoalmente, né? Mas a forma possível é essa, então a gente aproveita essa forma e para usufruir, compartilhar e viver da melhor maneira possível. Beijo, bom final de semana. Com Mercúrio em Peixes. Ah, pode ser muito bom para a gente conversar com o povo do mar. Beijo, beijo.